Olá, alunos! Esta é a disciplina de Lógica Matemática e nós estamos iniciando a unidade 1, a qual está dividida em duas partes. Nesta primeira parte, iremos trabalhar as proposições e os conectivos, e na segunda parte nós veremos a classificação das proposições. Bem, os tópicos desta aula são proposições, iremos ver os conectivos, a formalização das proposições e também iremos ver a tabela verdade. O que é uma proposição? É qualquer sentença declarativa que assume um dos dois valores, ou V ou F, de verdade ou de falsidade. E esses valores, eles recebem o nome de valor lógico ou valor verdade. Nas nossas aulas, iremos trabalhar mais o termo valor lógico. Vamos ver alguns exemplos. Seno de 90 é igual a 1. Isso é uma sentença declarativa, porque se trata de uma afirmação, e ela é uma proposição verdadeira. Júpiter está a 100 km da Terra. É uma sentença declarativa, pois representa também uma afirmação, e é uma proposição que assume valor lógico de falso. Recife é a capital de Pernambuco. É uma proposição que assume valor lógico verdadeiro. Vasco da Gama descobriu o Brasil. É uma proposição que recebe valor lógico falso. Perceba que todas são afirmações. Vamos ver agora exemplos de sentenças não declarativas para que vocês possam perceber a diferença. Vem aqui. É uma sentença imperativa. Ela não é uma sentença declarativa. Que prova fácil é uma sentença exclamativa, então não representa uma sentença declarativa. Quantas vezes terei que repetir isso? Também não é uma sentença declarativa, pois se trata de uma interrogação. Temos aqui dois princípios da lógica, que é o princípio da não contradição, que ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, P e não P não pode ser verdadeiro, por isso que nós estamos negando, não P e não P. E o outro princípio é o princípio de ter ser excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir. Ou seja, só existe dois valores lógicos, o verdadeiro ou o falso. Por isso, nós temos P ou não P. Ou é um ou é outro. Não existe um outro valor lógico que as proposições possam assumir. Aqui nós temos dois tipos de proposições, são as simples e as compostas. As proposições simples são aquelas que contêm uma única afirmação. Por exemplo, Carlos é careca, Pedro é estudante, o número 25 é quadrado perfeito. Percebam que aqui nós temos uma única afirmação em cada um desses exemplos. E nós iremos aqui, por via de regra, utilizar letras minúsculas para identificar cada proposição simples. E escolher a letra, uma letra qualquer ou a primeira letra da palavra-chave da proposição. Por exemplo, aqui no Carlos é careca, eu escolhi a letra C, que é a palavra-chave careca, para representar esta proposição. No Pedro estudante, eu escolhi a letra E e o número 25 ao quadrado perfeito, eu escolhi a letra Q. As proposições compostas contêm uma sequência finita de pelo menos duas proposições simples. Por exemplo, Carlos é careca e Pedro é estudante. Temos duas proposições, Carlos é careca e a outra, Pedro é estudante. Carlos é careca ou Pedro é estudante. Perceba que temos aqui uma proposição composta por duas proposições simples. Se Carlos é careca, então Pedro é infeliz. E como eu represento as proposições compostas? Por letras maiúsculas, tá? E aí, que letra eu escolho? Você pode escolher qualquer letra ou escolher uma letra de uma das palavras-chave, ou do careca aqui, por exemplo, ou do estudante. Eu escolhi aqui a letra C, porque na seguinte eu escolhi a letra E. Bem, vamos ver agora os conectivos. O que são conectivos? São palavras usadas para formar novas proposições, ou seja, elas são usadas para ligar duas ou mais proposições.
Que palavras são essas? O e, o ou, o não, o sim, então e o se, somente se. Por exemplo, o número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito. Temos duas proposições ligadas pelo conectivo e. O triângulo ABC é retângulo ou é isósceles. Temos duas proposições. A primeira, o triângulo ABC é retângulo, e a segunda, o triângulo ABC é isósceles, ligadas pelo conectivo ou. Não está chovendo. Então, nós temos aqui esse conectivo, não, ele é unário. Ele não serve para ligar duas proposições, ele nega uma proposição. Se Jorge é engenheiro, então sabe matemática. Então, nós temos aqui o exemplo de utilização do se, então, ligando duas proposições, onde a primeira, Jorge é engenheiro, e a segunda, Jorge sabe matemática. O triângulo ABC é equilátero se somente se seus lados são iguais. Então, nós temos aqui a utilização do se somente se ligando duas proposições. Vamos ver agora a classificação desses conectivos. O conectivo E, ele se chama conjunção, e nós iremos representar por este símbolo aqui, certo? Então, a conjunção é o resultado de duas proposições ligadas pelo conectivo E. Outras palavras usadas também para representar a conjunção é o mais, o todavia, o contudo, o no entanto, visto que, enquanto, além disso e embora. Qualquer um desses outras palavras, elas representam uma conjunção. Por exemplo, Maria foi ao cinema e Marta ao teatro. Olha o conectivo E aqui ligando as duas proposições. Então, nós temos aqui uma conjunção. Primeira proposição, Maria foi ao cinema. Segunda, Marta foi ao teatro. E como a gente representa utilizando esse símbolo aqui? Seria C e T. Essa é a leitura. C representando a primeira proposição e T representando a segunda proposição. Então, nós temos aqui esta proposição composta representada simbolicamente aqui. Isso é uma conjunção. André foi ao baile, mas Maria ficou em casa. Olha o mas aparecendo aqui, também representa uma conjunção. André foi ao baile, a primeira proposição. Maria ficou em casa é a segunda. Simbolicamente, nós temos essa conjunção aqui, B e C. A disjunção é o resultado de duas proposições ligadas pelo conectivo ou, e é representada por este símbolo aqui. Então, um exemplo de disjunção, Paulo é matemático ou físico. Olha o conectivo ou. Então, temos o conectivo ou, temos uma disjunção. Paulo é matemática, a primeira proposição. Paulo é físico, a segunda proposição. Como ficaria? Ficaria M ou F. Isso aqui é uma disjunção. É essa proposição aqui, representada simbolicamente. A disjunção exclusiva é parecido com o ou, né? O ou anterior com um traçozinho embaixo. Esse aqui é o símbolo da disjunção exclusiva. Ela é similar ao anterior, porém apenas uma das proposições pode ser verdadeira. Porque na anterior, pode ser uma proposição verdadeira ou as duas podem ser verdadeiras. Na disjunção exclusiva, apenas uma pode ser verdadeira. Por exemplo, Mário é lagoano ou gaúcho. Mário é lagoano, Mário é gaúcho. Como representa simbolicamente? A ou G. Onde aqui é exclusivo porque ou ele é lagoano ou ele é gaúcho. Ele não pode assumir os dois valores. A condicional, né? Condicional representada por este símbolo. O que é a condicional? São duas proposições, né, que formam uma condicional quando é possível colocá-las da seguinte forma. Se proposição I, então proposição... Desculpa, se proposição 1, então proposição 2. Onde a proposição 1 é chamada de antecedente e a proposição 2 chamada de consequente. Por exemplo, se Alberto é poliglota, então fala várias línguas. Então, nós temos aqui a primeira proposição, Alberto é poliglota, e a segunda, Alberto fala
várias línguas. Então, nós temos aqui o se, então, ligando essas duas proposições. E simbolicamente, como ficaria? Assim, se P, então L, onde P é a primeira proposição e L é a segunda proposição. Agora, observe que nem sempre o consequente dependerá do antecedente. Por exemplo, aqui, se Santos Dumont nasceu no Ceará, então o ano tem 9 meses. Observe que não tem nada a ver o consequente com o antecedente. Então, nem sempre, certo? Um dependerá do outro. Aqui também é uma condicional, mesmo que o consequente não depende do antecedente. A bicondicional, representada por este símbolo, são duas proposições formam uma bicondicional, quando é possível colocá-las assim, ó, proposição 1, se e somente se, proposição 2. Por exemplo, ganharás dinheiro se e somente se completares o trabalho. Ganharás dinheiro é a primeira proposição, completares o trabalho é a segunda. E como ficaria simbolicamente? De, se e somente se, ter. A bicondicional, ela é equivalente a dizer o seguinte, essa setinha que vai para um lado e para o outro, ela significa dizer que se ganharás dinheiro, então completou o trabalho, e se completares o trabalho, então ganhou dinheiro. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que dê, então, ter, e ter, então, dê, certo? Isso aqui é a bicondicional, ela é equivalente a essa forma aqui. A negação. A negação é representada por esse tio. Como eu falei antes, é um conectivo unário, pois ela não liga duas proposições, apenas nega uma afirmação. Por exemplo, aqui eu tenho a proposição: Luiz não recebeu seu pagamento na data prevista. Qual seria a afirmação, a proposição? Luiz recebeu seu pagamento, certo? E a negação disso é não P, não recebeu seu pagamento. Certo, agora nós vamos ver a formalização dessas proposições. O que seria formalização? Seria converter um conjunto de proposições interligadas em uma estrutura composta de letras, conectivos, lógicos e parênteses, seguindo as seguintes regras, né? Quais são as regras? Os parênteses internos, eles precedem os mais externos. Ou seja, você primeiro analisa os parênteses que estão mais internos para depois analisar os parênteses que estão mais externos. A ordem de prioridade para analisar é primeiro a negação, depois a disjunção e a conjunção, e depois a condicional e a bicondicional. Por exemplo, se tomarmos café, isso é uma proposição composta, ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência. Mas, se isso for um problema, é melhor despedirmos logo. Vamos analisar cada uma das proposições simples que compõem essa proposição composta. Temos aqui a primeira proposição, tomarmos café, eu representei pela letra T. A outra proposição, comer algo, representei pela letra C. A outra, chegaremos atrasados à conferência, representei pela letra A. Se isso for um problema, representei pela letra P. E melhor despedirmos logo, representei pela letra D. Vejam aqui que nós temos 5 proposições simples que compõem essa proposição composta. Vamos ver como seria a formalização dessa proposição em termos de conectivos e símbolos. Ficaria assim, olha, T ou C, então A, e P, então D. Vamos analisar. Se tomarmos café ou comermos algo, observe que esse ou, ele precede o se, então, certo? Então, se ele precede, fica aqui T ou C. Então, T ou C, então A, porque agora sim, essa proposição T ou C, que é tomarmos café ou comermos algo, é uma
uma condicional com essa outra proposição. Chegaremos atrasado à conferência. Então, se T ou C, então A, que é o que está escrito bem aqui. Vamos lá. Mas é o conectivo, é uma conjunção, certo? Se isso for um problema, é melhor despedirmos logo. O que nós temos aqui? Uma condicional. Se, então. O então aqui, ele está subtendido, né? Se for um problema, então é melhor despedirmos logo. Então, nós temos P, então D. Observe que o se, então aqui, a condicional, ela precede o mas. Então, se ela precede o mas, nós temos que colocar entre parênteses. Por quê? Porque pela ordem de prioridade que vimos no slide anterior, a conjunção, ela precede a condicional. Então, como no texto a condicional está precedendo a condição, para ficar explícito isso, precisamos colocar entre parênteses. Pois se a gente não colocar entre parênteses, vai ficar subentendido que a conjunção, ela será realizada primeiro, antes da condicional, certo? Então, vamos lá. Os conectivos proposicionais, vamos ver agora a tabela verdade, né? O que é a tabela verdade? É um dispositivo utilizado para determinar o valor lógico de uma proposição composta. A partir de quê? Dos valores lógicos das proposições simples que compõem essa proposição composta. Vamos ver aqui uma tabela verdade, né, de duas proposições simples. Como ela seria formada? Eu tenho duas proposições simples, P e Q, né? E aí, como ele só pode assumir dois valores, que é V ou F, então nós temos que fazer aqui uma combinação, certo? Nós vamos fazer um arranjo com repetição entre os elementos V e F. Então, nós temos aqui V e V, V e F, FV e FF. Então, toda vez que nós tivermos duas proposições simples, a tabela verdade, ela tem que ter esses arranjos. Então, ela teria 4 linhas. Agora, nós vamos ver um exemplo se tivéssemos 3 proposições simples. Como seria formada a tabela verdade? 3 proposições simples. Nós temos que fazer aqui um arranjo, uma combinação desses valores V ou F para as 3 proposições. Então, nós ficaríamos VVV, VVF, VFV e assim sucessivamente. Observe que os valores lógicos V e F, eles se alternam de 4 em 4 para a primeira proposição, P, de 2 em 2 para a segunda, ó, VV, FF, VV, FF, e de 1 em 1 para a terceira proposição. São arranjos com repetições entre os elementos V e F, certo? Então, ó, como é que a gente determina o número de linhas de uma proposição? De uma tabela verdade. A gente vai montar a tabela verdade. O número de linhas ele vai depender da quantidade de proposições simples, certo? E nós vamos determinar por essa formulazinha, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples. No exemplo anterior, tínhamos 2 proposições, por isso, 2 ao quadrado, 4 linhas. Nessa tabela aqui, nós temos 3 proposições, então, 2 ao cubo, 8 linhas. Então, a quantidade de linhas da tabela verdade depende da quantidade de proposições simples. Aqui nós temos a tabela verdade dos conectivos, certo? Então, aqui, do conectivo da conjunção. A conjunção, observe que ela só será verdadeira quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, a conjunção só será verdadeira quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Nas demais, ela será falsa. A disjunção, ela será falsa somente quando ambos forem falsos. Nas demais, ela será verdadeira, certo? A disjunção exclusiva, ela será falsa quando ambos forem falsos ou quando ambos forem verdadeiros, né? Porque eles não podem ser os dois ter a mesma valor lógico. E ela vai ser verdadeira quando apenas um dos dois
é verdadeiro. Certo. Na negação, a negação será falsa quando a proposição for verdadeira e será verdadeira quando a proposição for falsa. Na condicional, ela só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Apenas nessa condição, a condicional será falsa. Nas demais, ela será verdadeira. A bicondicional, ela será verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Nas outras duas opções, ela vai ser falsa. Bem, aqui neste exemplo, nós iremos construir a tabela verdade para analisar o valor lógico desta preposição aqui. Ok? E como nós temos nesta proposição 3 proposições simples, então nossa tabela verdade, como eu já falei anteriormente, ela terá 8 linhas, que será 2 elevado ao cubo, 8 linhas. Observe que nesse primeiro parênteses, nós temos uma condicional e temos uma disjunção. Pela ordem de precedência, nós iremos analisar o valor lógico primeiro da disjunção, para depois analisar da condicional. Analisando o valor lógico da disjunção, que é P ou Q, sabemos que a disjunção só será falso quando ambos forem falsos. Observem aqui, P ou Q, essas duas primeiras proposições. Ambos vão ser falsos nas duas últimas linhas, então somente nessas duas últimas linhas é que P ou Q será falso, nas duas últimas linhas. Agora vamos analisar a condicional. P, então, P ou Q. Nessa condicional, nós sabemos que a condicional só será falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, vamos analisar. Vou pegar aqui uma canetinha. Vamos analisar aqui, nesta coluna, que é de P ou Q, e nesta coluna. Em que situação, em que linha, nós teremos um verdadeiro como antecedente e um falso como consequente? Aqui nas 4 primeiras linhas, o P é verdadeiro. E nas 4 primeiras linhas, P ou Q também é verdadeiro. Então, nunca teremos essa situação de V ou F. De V, então, F. Logo, na coluna da condicional, nós teremos somente valores lógicos verdadeiros. Vamos analisar agora a bicondicional. R se somente se Q. Na bicondicional, o valor lógico será verdadeiro somente quando ambos forem verdadeiro ou ambos forem falso. Nas outras duas condições, ele será falso. Então, na primeira linha, R e Q são verdadeiros. Então, o valor lógico será verdadeiro. Na segunda linha, R e Q é verdadeiro e R é falso. Então, o valor lógico da bicondicional será falso. E assim vai correr em toda a coluna da bicondicional. Agora, nós iremos analisar a conjunção. Temos aqui uma conjunção dessa primeira proposição que está dentro do primeiro parênteses com a segunda proposição que está dentro do segundo parênteses. Analisando a conjunção será verdadeira somente quando ambos forem verdadeiros. Então, nós vamos analisar essa coluna com esta outra coluna. Então, quando ambos forem verdadeiros? Na primeira linha, ambos são verdadeiros. Nessa outra linha aqui, ambos são verdadeiros. Então, somente quando ambos forem verdadeiros é que a conjunção será verdadeira. E aqui nós temos o valor lógico, os valores lógicos dessa conjunção na tabela verdade. Vamos ver um exemplo dessa proposição, como seria a formalização. Se Pedro proclamou a independência do Brasil ou declarou guerra à Inglaterra, então o Brasil foi colônia da Inglaterra. Percebam que nós temos aqui 5 preposições. A primeira, Pedro proclamou a independência do Brasil. A segunda, Pedro declarou guerra à Inglaterra. A terceira, o Brasil foi colônia da Inglaterra. Na verdade, nós temos três preposições, desculpa. Então, vamos lá. E nós temos aqui os conectivos ou e o se então. Como ficaria a formalização dessa proposição?
ficaria assim: I ou G, então C, que é Pedro proclamou a independência do Brasil ou Pedro declarou guerra à Inglaterra, I ou G, então C, que é o Brasil, então o Brasil foi colônia da Inglaterra. Vamos analisar o valor lógico dessa preposição. Sabemos que o valor lógico de I, que é a primeira preposição, é verdadeiro. Pedro proclamou a independência do Brasil, verdadeiro. O valor lógico de G é falso, porque Pedro declarou guerra à Inglaterra, é falso. O valor lógico de C é falso, porque o Brasil foi colônia da Inglaterra, é falso. Então, vamos analisar I ou G. I ou G aqui. I ou G será falso, porque I é verdadeiro e G é falso. I ou G, então C. Na condicional, I ou G é verdadeiro e o C é falso. Então, a condicional é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Logo, o valor lógico dessa preposição toda aqui, dessa preposição P, será falso. Bem, chegamos ao fim da nossa aula e este estudo ele pode ser continuado no fórum de discussão da unidade e também discuta com seus colegas lá no fórum e veja os materiais complementares antes de responder a atividade avaliativa para ajudar vocês a resolver essas atividades. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.